Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. Quando uma mulher tem filhos e é separada do pai das crianças, é determinado pela justiça que este pai pague a pensão. A chamada pensão alimentícia será calculada com base nos gastos e nos ganhos da família. Para esta conversa, convidamos a advogada especializada em direito de família, Claudineia Johnson, e a Thaís Oliveira, que tem uma bebê de 7 meses. Thaís, como que chama sua filha? Agatha Lila. E o pai dela paga a pensão? Não. E como que você vira? Você paga todas as contas sozinha? Sim. Difícil, né? Bem difícil. E como é que tem sido esse diálogo com ele? Por que ele não paga? E você já pensou em entrar na justiça para obrigá-lo a pagar? Então, eu entrei desde quando eu estava grávida, pensão gravídica, até agora ainda não saiu. Converso com ele em WhatsApp, Facebook, só que ele vai se esquivando, então até agora não chegou a um acordo. E ele é obrigado a pagar, né, doutora? Tem que entrar na justiça mesmo. sim. O pai da criança Ela tá tem que certa. pagar a pensão. Sim, ela está correta. Tem que entrar com uma ação na justiça obrigando que ele pague desde a gravidez, enquanto a criança tiver necessidade de alimentos. E como que é determinada essa pensão, doutora? Bom, existe a capacidade do pai e a necessidade da criança. São esses dois institutos que devem ser sempre ponderados. O quanto ela precisa e o quanto ele pode pagar. Superado isso pela justiça, é fixado um valor. O juiz sempre vai analisar esses dois fenômenos, a capacidade e a necessidade. Como vocês nunca foram casados, como é que você estipularia um valor, por exemplo? Você está esperando que a justiça estipule ou você já pede para ele algum valor? Como que é? No começo eu pedia o quanto que ele pudesse ajudar, só que ele não se dispôs a nada, então por isso que eu entrei na justiça, falei assim, então vai ser o valor que estipularem mesmo. E ele convive com a filha? Não, também não. Doutora, a gente está falando aqui do pai pagar a pensão para a mãe, porque na maioria dos casos a gente sabe que no Brasil a guarda acaba ficando com a mulher, né? Sim. Mas se for o contrário, a mulher também pode e deve pagar pensão, se for o caso? Sim, vamos lá. Essa pensão que a gente está falando aqui é para o menor. Como ele é menor, a gente acaba dando para a mãe que está com a guarda da criança para administrar esse dinheiro. Agora, existe também a possibilidade do pai ter a guarda do menor e a mãe também ter que contribuir. A obrigação é sempre dos dois. Né? E essa, quando a gente fala em obrigação, é a obrigação dos dois dividirem as despesas. Entendi. Tá? E daí, como é que fica essa situação, então? Se ele não colabora com nada, sendo o pai da criança, o que você acha disso? Porque a gente também ouve muito assim, é uma situação em que normalmente o pai, inclusive, vai preso se não paga a pensão, né? Sim, então eu sempre tentei chamar ele para poder pelo menos ver, conviver, entendeu? Porque a criança não tem culpa, né? E aí mas agora simplesmente ele sumiu, então nós estamos Mas esperando. o que diz a justiça? Então, a justiça ainda, eu estou aguardando o que ela vai dizer. Porque você me dá uns prazos, e agora que ele foi citado, depois de todo esse tempo, então estão dando um prazo ainda para a gente ter a primeira audiência. Doutora, a gente fala em pensão alimentícia, aí fica parecendo que é só para pagar alimentos, mas não, né? Existem outras coisas incluídas. Sim. A gente entende pensão alimentícia para um menor, a educação, a roupa, o alimento, tudo que um menor precisa para sobreviver. Né? Então, quando ele está dentro da casa da mãe, ele precisa de luz, de água, da casa limpa, precisa de cobertor, de roupa de cama, tudo. E a parte do menor é dividido entre a mãe e o pai. Então, tem que se ter... for mais de um filho? Aí conta também Conta se também. é mais de um filho? Conta também. É importante que às vezes a mãe acha que ela tem que pedir tudo para o pai. E ela não... Agora, se a mãe não trabalha, por alguma razão, por alguma impossibilidade de saúde, aí o pai tem que suprir, nem que seja o mínimo, para que essa criança tenha subsistência saudável. Você trabalha fora, Thaís? Trabalho. E aí a sua filha fica com quem quando você está no trabalho? Ela fica na escolinha, um integral. E o pai da sua filha, durante a gestação, ele não ajudou com enxoval, porque a gente tem que comprar roupinha, fralda, com nada? Não, eu recebi bastante doações, graças a Deus, bastante ajuda da minha família também.
E era um relacionamento, vocês nunca chegaram a morar juntos? Não, a gente só namorou um tempo, né? Enquanto a gente trabalhava junto. E, bom, isso independe, né? Mesmo que eles não tenham sido casados nem morado juntos, ele tem toda a obrigação de pagar a pensão para o filho. Independe. Dever de pai e mãe independe de você ser marido e mulher. A gente filho tem que ter o mesmo tratamento. Doutora, eu quero aproveitar e fazer a pergunta da Sarita Oliveira, de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, ó. Para criança especial, é verdade que o pai tem que pagar a pensão sempre que for necessário, até depois da maioridade? Então, Roberta, para a criança especial, não existe o dever de pagar a pensão, não cessa nunca. Porque a criança especial, ela é uma criança que necessita de cuidados especiais. Ela não é capaz, ela é incapaz. E o incapaz tem que ter mãe e pai, né, os deveres de mãe e pai, para sempre. Tá legal. Olha, o nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe está de volta e o tema é pensão alimentícia. Doutora Claudineia, a Thaís entrou na justiça quando estava no 8º mês de gestação para pedir a pensão. Agora sua bebê está com 7 meses. E o pai foi citado recentemente aí nesse processo. Na hora que o juiz determinar que ele tem que pagar a pensão, ele vai ter que pagar retroativo a quando ela estava no 8º mês de gestação? Sim, Mariana. O dever de pagar começa a partir de quando o juiz decidiu. Então, vai retroagir até a data de quando ela ajuizou o processo e o juiz determinou a ordem. É importante a gente também deixar claro que, agora que ele foi citado, se ele não pagar, ele pode ser preso. Né? A prisão existe e ela é cumprida nesses casos. O que a gente sempre pergunta, vai ser preso para pagar tudo? Não, ele vai ser preso para pagar os últimos 3 meses. A prisão, ela só vincula os últimos 3 meses. O restante do valor, como no caso da Thaís, ele é objeto de ação de cobrança, de penhora, outras ferramentas de buscar a satisfação do dinheiro. E os últimos 3, se ele não pagar, ele vai preso. E a gente sabe que na prática acontece mesmo, né? Quem deixa de pagar a pensão é preso, porque, né? Vamos combinar, quer dizer, o pai deixa de pagar e aí a responsabilidade fica para a mãe tem que se virar. É difícil, né, bastante. Thaís? Quer dizer, tem criança para comer, para se vestir, para sustentar, é muito complicado. Sim, ela também não espera o prazo, né? O prazo ainda ele vai ser citado, ainda vai começar a pagar, mas enquanto isso ela tem que se alimentar, ela tem que passar no médico, tem remédio, um monte de coisa. E você conta com a ajuda de outras pessoas, Thaís? Minha mãe, minha irmã, minha família em si, todo, meu pai, eles estão me ajudando sempre. Né? Até no Facebook eu também tenho um grupo de mamães que elas me ajudam bastante. Então, às vezes a fralda, então elas vão lá e me oferecem fraldas também. Tem bastante gente que me ajuda. Doutora, quando esse pai consegue comprovar que ele não tem condições de pagar a pensão, a mãe pode recorrer a outra pessoa da família? Como que fica? Pode. Esse recurso existe, mas ele é alternativo. Então, a obrigação principal é dos pais e, subsidiariamente, dos avós. Então, mas para que a gente alcance os avós, eu preciso, no processo, comprovadamente, de que o pai não pode pagar. Tá? Olha, doutora Claudineia, tem uma pergunta do telespectador Heitor Claro da Silva, de Brasília. Ele diz o seguinte: por que mesmo em regime de guarda compartilhada, o pai tem que pagar para criar sua filha ou filho? Então, o judiciário entende que para que a gente crie uma criança, a gente precisa ter algumas coisas fixas, algumas bases, né? Então, como por exemplo, ainda que alterne moradia, onde dorme, a criança tem o seu lar nos 2 ambientes. Então, aquelas contas comuns que eu expliquei para vocês, a água, a luz, isso cada um vai arcar com a sua. Mas as contas pessoais da criança, do menor, ela precisa ser gerenciada para alguém, senão isso vira uma bagunça. Então, o juiz fixa ali uma pensão para o pai ou para a mãe, de modo que as contas pessoais do filho tenha um
um responsável pelo pagamento. Então, por exemplo, pela compra da roupa, pela escola, pelo curso de inglês, pelos passeios extras na escola. Então, aí ele fixa o mínimo para essas despesas, que seria a metade, né, entre a mãe e o pai, para que já tenha ali consignado esse valor. Doutora, e essa pensão, ela pode variar? Porque a gente sabe que com o passar dos anos, esse pai pode passar a ganhar mais ou ganhar menos. Sim. Roberta, a pensão alimentícia ela pode a qualquer momento ser elevada ou reduzida. A capacidade de pagar e a necessidade de receber, ela pode ser revista sempre, a qualquer tempo. Até porque a criança cresce, a escola que custava X passa a custar X elevado ao quadrado, né? Então, isso justifica pedir um aumento de valor. Thaís, você hoje mora com quem? Mora só você e a sua filha ou você mora com seus pais? Como que é? Não, é só eu e ela mesmo. Então, você que está arcando com todas essas contas, né? Sim. E daí ela fica numa creche, é particular ou é pública? É particular, integral, porque o horário que eu trabalho não dá para escola pública. Então, como não tem ninguém para pegar, nem para levar, sou só eu mesmo. Então, quer dizer, os seus gastos estão altos, certamente, sustentando sozinha, né? Sim. A gente vai ver agora um depoimento da telespectadora Bianca, mãe do Isaac e ex-mulher do Ivan. Paga pensão, é tudo regulamentado, as visitas são regulamentadas, então a gente tem isso muito certinho. Ele vai, a cada 15 dias, ele vai no sábado, eu não deixo dormir, e aí ele volta e no domingo vai de novo e volta no final do dia. Eu acho que qualquer período de adaptação não é fácil, mas aí nós chegamos num acordo judicial mesmo, para regulamentar, deixar tudo regularizado. A gente tem tudo organizado, os dias que o Isaac vai para natação, quem leva, quem não leva. Então a gente tem tudo muito bem organizado pela justiça, que eu acho que vale, né, para a gente ter essa segurança. Que bom que tem famílias aí em que isso funciona bem, né? Agora ela falou que o filho não dorme com o pai. Quando a criança é muito pequenininha, existe essa determinação mesmo de voltar para dormir com a mãe? Mariana, me parece que isso foi consignado em sentença, em decisão do juiz. Normalmente as mães pedem para que não haja essa pernoite com o pai quando a criança é muito pequena. É relativo, relativo. Eu já vi processos em que o pai é tão participativo na vida da criança desde quando nasce, que quando separa não faz sentido não dormir com o pai. E existem situações que o pai realmente não tem essa habilidade toda, e aí, diante de um processo, me parece que nesse caso eles estão bem alinhados, e aí, de comum acordo, decidiram por não deixar dormir. Eu quero agradecer vocês duas por terem vindo. Obrigada, doutora Claudineia. Obrigada, Thaís. E eu espero que a sua situação se resolva logo, né? Porque ela está crescendo, os gastos vão aumentar também, né? Você tem rede social, não é isso? Tenho. Que você queria divulgar? Pode falar. Tem a minha fanpage, que é o canal da Tatá. PH. Quem quiser doar fraldas, Também. E também tem o meu dia a dia agora com ela. Eu toco para ela. Vocês tocam, é isso? Eu toco violão e ela vai tentando tocar também junto. Bonitinho. Delícia. Este é o Momento Papo de Mãe. Aqui tem sempre muita informação para você. Envie também sua pergunta em vídeo pelo aplicativo Cultura Digital. Até o próximo programa. Até lá. Tchau.